Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos preparar a cada dia, nos conduzir a cada dia, fazer de nós filhos e obreiros aprovados. Excelência na tua obra, excelência de caráter e de comportamento. Vamos ser treinados, sermos forjados para termos o caráter ideal de obreiros. Por isso estamos aqui. Nos dê entendimento, nos dê compreensão de todas as coisas. Desperte cada vez mais o nosso espírito para te servir, para fazer a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, abra sua Bíblia em Números 11. Tema da palavra de hoje é a necessidade de uma equipe de obreiros ou de líderes. A necessidade de uma equipe, de um staff, né? Como diz o americano, staff. Uma equipe de líderes ou uma equipe de obreiros. Amém? Então abra lá Números 11, que a gente já vai ler. Nós falamos na semana passada que seguidores somam, líderes multiplicam. E se nós lemos a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus tem interesse na multiplicação do seu povo. Deus tem interesse na multiplicação. E o que multiplica são os líderes. Seguidores não multiplicam, líderes multiplicam. Amém? Seguidores têm uma mentalidade, líderes têm outra. Seguidores têm um comportamento, líderes têm outro comportamento. Seguidores são termômetros, líderes são termostatos. O termômetro, ele apenas afere a temperatura, faz a aferição da temperatura. Então o seguidor é termômetro. Se a reunião está fria, ele fica frio. Se a igreja está desanimada, ele fica desanimado. Se a igreja está animada, ele está animado. Se a igreja está quente, ele está quente. Ele é termômetro. Ele apenas afere a temperatura do ambiente. O termostato, ele controla a temperatura. A função do termostato é manter a temperatura. Se sobe, ele desliga para atingir. Se abaixa, ele liga para atingir, sempre manter a temperatura ideal. Então, o líder, ele é um termostato, ele conduz, ele muda a temperatura da reunião, ele muda o ambiente, ele vai à frente, ele tem uma outra mentalidade. Então, para que haja multiplicação, temos que ter líderes. Porque os líderes vão mudando os ambientes. Nas igrejas caseiras, precisamos de líderes. Porque se o camarada está numa reunião, numa igreja caseira, se ele não for líder, ele deve se levar pelo ambiente. Pô, a igreja está ruim, a célula está ruim, ninguém está vindo. Aí ele se deixa se levar, se abater. Se ele é líder, ele muda o ambiente. Amém? Então o líder, onde ele vai, ele influencia. Onde ele vai, ele ensina alguma coisa. Ele sempre tem algo para ensinar. Ele tem conteúdo. Líder é o que tem conteúdo. E para ter conteúdo, ele tem que ler, ele tem que meditar, ele tem que orar, tem que ter comunhão com Deus. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés,
e Josué passou a ser líder. Ora, Josué não tinha o mesmo quilate espiritual de Moisés. Josué não tinha o mesmo dom que Moisés. Moisés falava face a face com Deus. Uma certa feita, Deus falou para Miriam e para Arão: com os profetas eu falo por meio de sinais, de símbolos, de enigmas. Meu servo Moisés, eu falo cara a cara, como Jesus, né? Então, não teve ninguém igual a Moisés. Então Josué não era igual a Moisés. Josué, Deus não ia falar face a face com Josué. Para Josué ouvir a voz de Deus, tinha que chamar o sacerdote com Urim e Tumim para saber qual é a direção de Deus, para saber qual é a vontade de Deus. Deus tinha que levantar um profeta para dizer: faça isso, né? E quando ele estava entrando em Canaã, Deus deu aquela visão para ele, daquele capitão, aquele anjo, né? Mas com Moisés Deus não mandava anjo, não dava visão. Com Moisés Deus falava face a face. Mas qual foi a orientação que Deus deu a Josué? Medita no livro desta lei de dia e de noite. Conteúdo. O líder tem que ter conteúdo. Tem que meditar, ele tem que ler, tem que ter leitura. E quando tiver perguntas, quando tiver dúvida, ele sabe responder, né? Foi o que Paulo falou, escrevendo a Timóteo, também a Tito, em relação aos diáconos, aos presbíteros, e sejam aptos para ensinar, aptos para corrigir. Conheçam, tenham conteúdo. Amém? Então a nossa necessidade é de líderes. É necessário termos um núcleo, um grupo de líderes e obreiros para ajudar a levar a carga da obra e multiplicar o rebanho. Deus tem um propósito de multiplicar o rebanho. Deus tem uma grande obra. Do que nós precisamos? De um grupo, de um núcleo leal, de lealdade, com a mesma linguagem, com a mesma postura, com o mesmo pensamento, com o mesmo foco. Esse grupo é ele que vai multiplicar, fazer multiplicar o rebanho. E quando o rebanho se multiplica, do rebanho tira-se mais líderes e aumenta o núcleo. E o núcleo vai aumentando. Amém? Então vamos ver lá, Números 11, versículo 10. Então eu vou pegar um exemplo do Antigo Testamento, vou pegar um exemplo do Novo Testamento, para mostrar a importância de termos este núcleo. 11:10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me disseste: leva-o a teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que jurastes a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Olha aí, eu só, Moisés, eu sozinho, apesar de ver Deus face a face, falar com Deus cara a cara, mesmo assim, eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo.
Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Amém? Então vemos aqui que o homem pode ter uma visão, ele pode ter um chamado, ele pode ter uma revelação, mas um homem não pode fazer a obra sozinho. Amém? Mesmo que ele seja Moisés, mesmo que seja um Moisés, não tem como ele fazer a obra sozinho. Ele precisa de uma equipe. Amém? E ele reclamou com Deus, e Deus falou, tudo bem, eu vou te dar uma equipe. E Deus deu uma equipe de 70 homens para ele. Ok? E o que nós vemos aqui, né, o que mais chama a atenção aqui, é o que ele diz no versículo 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Vou dividir a unção. Então anote aí, há uma unção ministerial que ela é dividida para os seguidores, para os discípulos daquele ministério. Há uma unção ministerial que ela é dividida para o staff, para o grupo, para o núcleo que apoia aquele ministério. O segundo ponto é que é necessário ter espírito. É necessário ter unção, porque a obra é espiritual. Ok? Porque Deus não falou, separe 70 homens, eles vão te ajudar. Só isso? Não. Separe 70 homens, eu vou colocar sobre eles o Espírito. É necessário Espírito. É necessário unção, porque a obra é espiritual. O que eu aprendo aqui? Não podemos fazer a obra de Deus com armas carnais, com sabedoria humana, com poder humano. Para fazermos a obra de Deus, que é uma obra espiritual, precisamos de armas espirituais. Precisamos de unção, precisamos do Espírito, precisamos dos dons. Então o líder tem que ter unção, o líder tem que ter Espírito. E esta unção que está sobre o líder, ela é dividida sobre o staff. Ela é passada para o grupo que está auxiliando aquele ministério. Amém? Ok? Então nós vemos aqui o que? A necessidade de um grupo, a necessidade de obreiros, a necessidade de trabalhadores. Segunda coisa que nós vemos, esses trabalhadores precisam de unção, de ter o Espírito. É uma obra espiritual. Armas espirituais. Ok? Veja agora o versículo 24. Versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Então, eles não se tornaram profetas, mas eles profetizaram como um sinal de que algo tinha acontecido com eles. Eu creio, essa é a minha crença, semelhante à crença dos pentecostais, que existem duas experiências
para o Filho de Deus. Uma experiência é o novo nascimento, quando ele é religado a Deus. Ele recebe a vida de Deus no seu interior. E outra experiência é o batismo com o Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo. E essa é uma experiência singular. E essa é uma experiência separada, subsequente à experiência do novo nascimento. No novo nascimento, usando uma linguagem figurada, eu bebo um copo de água. Na plenitude do Espírito Santo, no batismo, eu mergulho na água. Então há uma manifestação. Então essa experiência de receber o Espírito sobre novo nascimento, o Espírito entra. Plenitude, o Espírito vem sobre. Essa experiência, quando o Espírito vem sobre, ela sempre é seguida de uma manifestação, de um sinal. E lendo Atos dos Apóstolos, o sinal predominante da nova aliança é o falar em línguas. Amém? Como aqui, um sinal, eles profetizaram. Como Saul. Saul, quando foi ungido rei, ele entrou no meio dos adoradores, dos profetas, o Espírito veio sobre ele e profetizou. Depois nunca mais. Mas ali foi um sinal de que ele tinha recebido a unção para ser rei. O Espírito veio sobre ele. Amém? Só um detalhezinho, que é uma tese que eu tenho para comprovar a manifestação e sinal das línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Continuando. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, o do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Olha aí. Eles tinham sido separados, estavam entre os inscritos. Ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Amém? Quem dera se todo o povo do Senhor recebesse o Espírito. Agora, hoje é possível, amém? Depois de Jesus, todo o povo do Senhor, toda a carne, recebe o Espírito. E o que nós estamos vendo aqui, nesse primeiro texto do nosso estudo? 2 coisas fundamentais. Necessário um grupo para apoiar o líder, pegar junto com o líder, e esse grupo tem que ter unção, tem que ter espírito, amém? Porque a obra é espiritual. Um grupo espiritual, um grupo ungido, auxiliando a liderança para multiplicar o rebanho. Vamos a outro texto, que está em Êxodo 18. Êxodo 18, versículo 13. 18, 13 em diante. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto? Que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Moisés era o cara, né? Era ele que Deus falava, então o povo ia até ele. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Tu vê, como eu disse, quando Josué
assumiu a liderança, Josué não tinha o carisma de Moisés. Como é que ele ia julgar? Conhecendo as leis e os estatutos. Aí Josué ia julgar pelas leis e pelos estatutos, o povo. Isso que Deus falou a ele: medita no livro desta lei de dia e de noite, para saber tudo que Moisés escreveu, para que ande segundo tudo que está escrito. Ok? Amém? Então, como eu falei, conteúdo. O líder tem que ter conteúdo, tem que conhecer. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Esse negócio é muito difícil, é muito grande, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens, agora anotem aí essas qualidades, tá? Anote no teu caderno aí. E tu, dentre todo o povo, procura homens, selecione homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. 4 qualidades: homens capazes. Capazes de quê? De liderar, de julgar. Que seria o trabalho? Julgar sobre os outros. Capazes de julgar. Para julgar tem que ter conhecimento, conteúdo. Tementes a Deus, homens piedosos. Homens que têm temor de Deus. Homens que têm uma consciência para com Deus. E esta consciência, esta piedade, vai impedi-los de pecar. Porque são tementes a Deus. Amém? Tem uma mentalidade para com Deus. Tudo que eles fizerem, primeiro vão querer saber se é a vontade de Deus, se é do agrado de Deus. Isso que eu estou fazendo está agradando a Deus? Se não está agradando, mas está me dominando, eu não estou conseguindo resolver isso, mas como eu sou temente a Deus, eu vou procurar ajuda, que eu tenho que me livrar disso, porque isso não agrada a Deus. Homens desta qualidade, piedosos, tementes a Deus. Homens de verdade, né? É que homens verdadeiros, homens que realmente sejam homens honrados e de verdade e pela verdade, homens íntegros, com integridade, e que odeiem a avareza. O bispo não deve ser avarento, diz também Paulo, né? Não dado a vinho, marido de uma só mulher, não avarento. A pior coisa que tem é fazer de um avarento líder. Por quê? Porque liderança é lugar de prestígio, é lugar de admiração, é lugar de honra, é lugar onde você recebe presentes, é lugar onde você vai mexer com dinheiro, é lugar onde vem dinheiro. E se você for avarento, você vai começar a colocar o coração no dinheiro, nas coisas materiais. Você vai cair no laço do diabo. Então não pode ser avarento. Ok? Então, separe homens, mas homens de qualidade. Aí entra o quê? Aí entra o treinamento. Paulo falou, quando orientou sobre diáconos, né? Ele deu instruções sobre diáconos, e 2 coisas ele fala: não pode ser neófito, né? Novo, inexperiente, e tem que ser experimentado. Separe-o para um treinamento. Tem que separar aquele para um treinamento, treiná-lo, experimentá-lo, prová-lo. Lembra do que eu falei do domingo passado? Nas igrejas de movimento, tem que ralar o cara, tem que provar, tem que experimentar, para ver se passa no teste. Essa é uma recomendação de Paulo. Então, para termos um staff,
um grupo desse quilate, né? Dessa qualidade, dessa estirpe, temos que fazer o quê? Um treinamento. Temos que treinar um grupo para que tenha este caráter de obreiro, ok? E isso vai o quê? Doer, vai machucar. Porque nós somos distorcidos. Temos que ser educados. Temos que ser disciplinados. A graça nos educa. Paulo disse, escrevendo a Tito, né? 2:11, se eu não me engano. A graça nos educa. Então, educar machuca. Disciplina machuca. Como obreiro, ou candidato a obreiro, eu tenho que ter este pensamento. Como Pedro, escrevendo na sua carta, disse: armai-vos com este pensamento. Aquele que sofreu, deixou o pecado. Ele pegou o exemplo de Jesus sofreu por causa do pecado, e nós vamos sofrer também. Nós seremos perseguidos por causa dos pecadores, nós vamos sofrer também. Então, se desde já, você tem que colocar este pensamento: eu vou sofrer, então eu tenho que estar preparado para sofrer. E Pedro falou: se você tiver este pensamento, ele é uma arma que vai te conduzir à vitória. Armai-vos com este pensamento. Amém? Então, um candidato a obreiro, ele tem que se armar com este pensamento. Qual o pensamento? Vai doer, vai apertar, eu tenho que sofrer ajustes. Se nós não colocarmos disciplina, se nós não colocarmos ajustes, nós não temos obreiros. E vocês viram aqui a necessidade de obreiros, de líderes, a necessidade de pessoas com este caráter no povo de Deus, caráter de obreiro. Amém? Lembro do meu período de formação como obreiro. Eu morava aqui em Praça Seca, e o meu período de formação como obreiro, quando é que eu tive uma formação de obreiro? Foi em Nilópolis, na Nova Vida. Lá que eu tive a minha formação de obreiro. Não foi na Igreja Batista, não foi lá na Jesus é Verdade. Jesus é Verdade reconheceu o meu ministério, eles me ordenaram ao ministério, mas a minha formação como obreiro foi lá na Nova Vida de Nilópolis. E como obreiro, como auxiliar do pastor, eu tinha que estar lá às 7:30 da manhã, domingo. Todos os domingos, 7:30 da manhã. E eu trabalhava, tá? Trabalhava, tinha 2 filhos, soltava da estação do trem, tinha que andar 10 minutos, a rua era subida. Isabel arrastando Daniel, eu com a Daniela no colo, e já no finalzinho, porque no início era só o Daniel, era mais fácil. Depois ainda veio Daniel. Todo domingo eu tinha que estar lá às 7:30 da manhã. Tínhamos a oração dos obreiros, e depois começava o culto 9 horas da manhã. Que hora que eu saí de casa para estar em Nilópolis, 7:30 da manhã? Essa é a minha formação. Doía. Tinha que ter disciplina? Tinha que ter disciplina. Então, como eu tinha uma mulher sábia, né? Eu tinha uma mulher zelosa. No dia anterior já estava tudo preparado. A gente acordava cedo, se arrumava as crianças, arrumava o Daniel, partia para Nilópolis. Domingo. Isso vai formando o caráter, vai formando. Mas por que eu pagava esse preço? Por que essa disciplina? Porque eu almejava o ministério. Que eu tinha um desejo de fazer a obra de Deus. Tinha um desejo de fazer a obra. Eu fui conquistado pelo amor de Jesus. Eu fui conquistado para fazer a obra, para salvar os perdidos. Então, quando nós temos um propósito, quando nós temos um alvo, nós pagamos o preço. E quando eu pago o preço, me coloco debaixo de disciplina, aí é formado o meu caráter. Amém? Então, formar o caráter dói. Tem disciplina.
Aí acabava o culto da manhã, os obreiros tiravam o paletó e varria o salão, arrumava tudo, coisa e tal, papá. Corria para casa de alguém lá perto, naquela época quando o Antônio namorava lá, ia lá para o Antônio, né? Depois nós nos mudamos para lá, ficamos lá um período, lá em Edson Passo, morei lá um período, alguns meses. Depois vim para a Praça Seca e continuei frequentando a igreja de Nilópolis. Então, acabava o culto, ia para casa de alguém. Lá a gente almoçava, tirava um cochilo, tomava banho, 5 horas da tarde, tinha que estar na igreja. E algumas vezes eu fazia reunião à tarde em alguns lares, que o pastor Carlos deu alguns encontros para eu fazer domingo à tarde. Então, quando tinha reunião domingo à tarde em algumas casas, tinha tempo de descansar. Mas esta é a formação. Amém? Dói. É disciplina para formar o caráter do obreiro. Então ele dá aqui as qualidades, diz: põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés e seu sogro, o qual se foi à sua terra. Este é um conselho que sábio. Isto é sabedoria. O que é sabedoria? É sagacidade, é a expertise. Sabedoria é a expertise de fazer as coisas, de como fazer as coisas do modo correto. Este feeling, essa sagacidade de como fazer as coisas. E Jetro viu aquilo ali e disse: esse trabalho de Moisés é um trabalho tolo, não é um trabalho de sábio. O que diz o provérbio? A sabedoria edifica o reino. Com sabedoria se edifica a casa. Com sabedoria se edifica o reino. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói o seu lar. Porque a tola é repudiada pelo marido, o marido manda ela embora. Como temos mulheres tolas hoje, né? Nós hoje temos casamentos que são verdadeiros infernos, que a mulher é tola, mas a igreja diz que o casamento é eterno, não pode se dissolver. Então o cara foi casado com uma tola e o seu casamento é um inferno. Mas o que diz Salomão? A tola destrói o seu lar, que o marido manda ela embora, é repudiada, porque é a tola. Mas a sábia edifica o seu lar. Então com sabedoria se edifica o reino. Com sabedoria se edifica a obra. Com sabedoria se edifica a igreja. Então qual é a sabedoria? Homens, obreiros preparados, um grupo preparado. Né? O texto diz que Moisés escolheu homens capazes. Então homens capazes, homens têm que ser capacitados, têm que ser treinados. No nosso curso aqui, eu tenho duas visões em mente, ou duas vertentes. Preparar obreiros, preparar líderes. Qual é a diferença? Né? E essa palavra aqui, obreiros, não é de acordo com a Bíblia. Essa palavra aqui, obreiros, é de acordo com a nossa prática eclesiológica de hoje. Obreiros aqui como auxiliares, né? Auxiliares de culto. Nós temos que preparar auxiliares de culto. Era o que eu fazia lá em Nilópolis. Eu tinha que estar lá 7h30 porque eu era um auxiliar de culto. E como auxiliar de culto, eu tinha que estar lá 7h30.
que o pastor chegava 10 para as 9, muitas vezes 5 para as 9. Ele chegava, que tinha o salão, tinha um corredor lateral, ele passava pelo portão, mal cumprimentava os outros, ia pelo corredor, virava lá, uma portinha lá nos fundos, ele entrava em cima do púlpito e começava a reunião. Ele chegava na igreja para começar a reunião. Então tinha que ter a água dele, o púlpito limpo, tudo preparado, os obreiros já posicionados, os obreiros do portão, os obreiros da entrada do salão, os obreiros que cuidavam lá da escola dominical, atender as crianças. Então os obreiros tinham que chegar às 7h30 para a oração, nós orávamos, meia hora de oração, e depois arrumar e preparar tudo. O pastor chegava para pregar. Acabava a pregação, ele saía pela porta de fundo, entrava no gabinete dele. E tinha os obreiros, 2 ou 3, que eram os mais íntimos, que iam para o gabinete com ele. Que era eu, Cláudio e mais um lá, 1 ou 2. Então o que nós éramos? Auxiliares de culto. Então nós temos que ter aqui auxiliares de culto, homens e mulheres, para a recepção, para o salão. Esse auxiliar de culto tem que chegar meia hora, pelo menos meia hora antes da reunião. Se nós não tivermos esses homens, essas pessoas dedicadas, empenhadas com a obra, querem ver a obra crescer, querem ver a igreja se multiplicar, querem ver vidas salvas, e vêm para orar, né? Vêm para orar, para preparar tudo, para estar tudo preparado. Perguntar ao pastor, a gente ligava, pastor, liga o ar-condicionado, liga, que hora que liga, pastor, alguma coisa, água. A gente ligava para ele, ele dava a direção, faça isso, aquilo outro. Ele era o líder, nós éramos auxiliares, nós tínhamos que saber qual era a vontade dele, o que ele queria. Então, é necessário ter esse trabalho. É um trabalho de sabedoria, é um trabalho sábio, ok? E para isso temos que ter pessoas capacitadas, treinadas. Então bote o negócio na sua cabeça, nós precisamos de obreiros, nós precisamos de pessoas que façam isso. Você quer se oferecer para fazer isso? Se você não quiser ou não estiver disposto, nós vamos ter que arrumar gente para fazer. Porque tem que ter. Hã? Se está disposto, tem que chegar. Se você é casado, minha esposa, agora nós somos obreiros. E é isso, isso, isso e isso. Isso eu falei com a minha esposa no primeiro dia, quando eu fui namorá-la, falei, fui chamado por Deus, meu negócio é fazer a obra e eu vou ser pastor. Não sei como vai ser meu futuro. Você topa? Topa. Então vamos lá. Então você tem que conscientizar. Domingo, ninguém vai para festa nenhuma. Domingo não tem praia, domingo não tem passeio. Domingo é obra de Deus. Desde quando eu me casei, sempre foi assim. E minha esposa tinha a mesma linguagem, a mesma visão, a mesma pegada. Por isso, casamento é muito importante. Mas quem é chamado? Quem é chamado, tem ministério, a primeira coisa que tem que resolver com Deus é o seu casamento. Se ele se converteu depois de casado, aí é outra situação. Mas se ele se converteu antes de se casar, casamento tem que levar no joelho, em oração, buscando de Deus direção, para poder não ter problema no seu ministério. Se ele tem um chamado ministerial, se ele quer fazer a obra de Deus. Amém? Então, no texto de Êxodo, o que nós vemos? Homens, de novo, um grupo de homens que tem que ser homens qualificados. Então, se nós juntarmos os dois textos, de Número e de Êxodo, o que nós vemos? Homens com características, tem que ter característica e tem que ter unção. Tem que ter as duas. Uma das duas não serve. Tem que ter as duas. Não, o cara é ungido, mas é um pilantra, é um vagabundo, é um desordenado, mas é ungido. Como Sansão, né? Sansão era ungido. Sansão era uma maravilha, mas Sansão
era indisciplinado, desordenado, era mulherengo, cheio de luxúria. Qual foi o fim de Sansão? Quem teve a unção que Sansão teve? Ninguém. Uma unção ímpar, uma unção incomparável. Ninguém teve a unção de Sansão. Mas ele não tinha o quê? Caráter. Caráter tem que ser trabalhado. Unção se recebe. É uma manifestação, né, dentro do propósito de Deus. Mas caráter tem que ser trabalhado. Então, o que nós temos que fazer? Como eu falei, 2 vertentes. Eu não completei, né? Ver aqui a minha memória. Primeira vertente é obreiros ou auxiliares de culto. Outra vertente é líderes, que vão aconselhar, que vão evangelizar, que vão dirigir as igrejas caseiras. Então, quanto a auxiliares de culto, quanto a obreiros, qual vai ser o trabalho? Traje. Nós não vamos botar uniforme em ninguém, mas vamos direcionar. Uma roupa social, né? O dia que você tiver de escalado, vamos dar como deve ser a roupa social: calça escura e camisa branca, clara. Quer colocar uma gravata, pode colocar. Quer colocar um terno, pode colocar. Não é obrigatório, mas obrigatório é roupa social. E quando tiver escalado, calça escura, camisa branca. Assim também será para as mulheres, né? Saia escura, uma blusa branca. Uma blusa clara, né? Não precisa ser totalmente branca, mas clara. Então, naquele dia que aquele grupo estiver escalado, todos vão notar que eles têm assim a roupa parecida. Não é uniforme, mas a roupa é parecida, né? Porque o traje de baixo é escuro e em cima é claro. Ok? Então, auxiliar de culto tem que ter o quê? Pontualidade, responsabilidade. Os auxiliares de culto, eles vão orar pelas pessoas, eles que vão orar. Enquanto o pastor estiver aqui conduzindo a oração geral, eles vão estar no meio do povo, colocando a mão, né? Impondo as mãos sobre o povo, ajudando o pastor na oração geral, eles aqui embaixo. Vão cuidar da introdução, vão cuidar da arrumação e da composição do pessoal no salão. Lá em Nilópolis, a direção era: as pessoas chegam, o obreiro vai introduzir a pessoa para sentar no canto, deixar as cadeiras vagas, e lá na frente, criança não entra, direto para a escola dominical. Direto para a escola dominical. E quando algumas pessoas encrencavam: não, minha filha, é a ordem do pastor. Aí encrencava, brigava com a gente. Vou embora. Aí falava com o pastor Carlos. O pastor Carlos falou: foi embora? Pode ir embora. Se não sabe obedecer ordem, não serve para ser discípulo. Não serve para ser de Jesus, se não sabe obedecer ordem. Né? Uma vez a mulher, ela arrumou lá uma encrenca, uma confusão. Ele chegou de púlpito, falou para a mulher: é um prazer a senhora estar aqui, e será 2 prazeres, só nunca mais voltar aqui. A mulher nunca mais voltou. Tem várias igrejas aí para você ir. Então era disciplina. Quem não quiser sentar lá na frente, coisa e tal, então fica lá fora. E os obreiros não abriam mão. Por quê? Os obreiros não, é o pastor que mandou. Então os obreiros estavam de bem da vida com todo mundo, porque não é ordem do obreiro, né? Não é penima do obreiro, é ordem do pastor. Entendeu? Então, esse trabalho aqui tem que fazer os obreiros, introduzir, orientar. Entendeu? Ok? Então, um lado é esse lado da horário, compromisso, responsabilidade, né? É como no trabalho, é como no quartel, dizia o pastor Carlos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
É como no trabalho, você vai faltar, você tem que ligar para o patrão. Patrão, né? Não poderei estar, estou com problemas, estou doente. Mas a igreja, o cara falta, não avisa, não fala nada. Obreiro, então, que obreiro é esse? Com ele não crescia. Obreiro assim, com ele não se desenvolvia, não crescia. Entende? Então, queridos obreiros, vocês estão aí se alistando? Hã? Se você está trabalhando como auxiliar de culto, você tem que avisar antes, e bem antes. Bem, eu já fui obreiro, eu já fui diácono, né? Eu era diácono, eu era obreiro com 24 anos, 25 anos, 27 anos, jovem, cheio de mania, né? Cheio de defeitos, e eu tinha as minhas manhas, eu conheço todas as manhas de obreiro, né? Quando é que o obreiro não avisa antes? Ele não avisa antes, porque na verdade ele não tem um motivo real para não faltar ao culto. Isso que ele não avisa antes. Quando o obreiro tem um motivo real para faltar ao culto, e ele vai faltar porque não é por causa dele, é questão extra, né? São terceiros, né? Não é dele, o problema é de terceiros, ele não poderá estar no culto, então ele avisa antes. Mas quando ele não quer, está cansado, está meio para baixo, brigou com a mulher e tal, ficou chateado, não quer saber de nada, ele não liga, porque ele vai mentir para o pastor? Ele não avisa antes. Ele não vem, depois que não vem, ele dá uma desculpa, aí eu arrumo um álibi, mas antes ele não avisa. Então, quando você não avisa antes, eu sei que você não veio porque não quis. Eu conheço todas as mães de obreiro. Hã? Porque um obreiro responsável, um trabalhador responsável, ele liga para o trabalho, liga para o patrão, ele avisa quando vai faltar. Porque ele não quer perder o din-din dele. E vai levar lá o bombril, né? Lá o atestado para poder não descontar dele. Você é um trabalhador responsável, tem compromisso com o seu trabalho. Ele não chega atrasado, ele tem compromisso com o seu trabalho. Então, um auxiliar de culto, um trabalhador da igreja é a mesma coisa. É trabalho, igreja é trabalho, é responsabilidade. Estamos fazendo uma grande obra, e uma obra para a eternidade, meu irmão. Eu trabalhar para o meu patrão é para dar dinheiro para ele, é para coisas materiais, para cuidar da minha família, para não perder meu salário. Mas obra de Deus é um trabalho para a eternidade. Tem que ter mais compromisso, tem que ter mais responsabilidade, tem que ter mais zelo, mais empenho do que o trabalho secular. Porque o trabalho secular é para essa vida aqui. O trabalho espiritual é para essa vida aqui e para a que vem, para o porvir, para a eternidade. Amém? Então, esta é a vertente de auxiliar de culto. A outra vertente de líderes, aí é trabalhar a doutrina, trabalhar a palavra, trabalhar a unção, trabalhar a liderança, preparar os homens para fazer o trabalho de liderança. Nas igrejas caseiras, e o trabalho de aconselhamento, discipulado e evangelismo. Ok? Amém? Então, vemos o exemplo do Antigo Testamento, o grande líder, o maior líder, e foi Moisés, no Antigo Testamento. Vamos ver agora um exemplo do Novo Testamento, que é a maior referência de liderança da história, que é o Senhor Jesus. Jesus é o nosso padrão de liderança, ok? Então vamos ver que Jesus também treinou e formou uma equipe de líderes, uma equipe de trabalhadores. Jesus era o Verbo encarnado, Jesus era o Filho de Deus, e ele teve que preparar uma equipe de trabalhadores. Como que nós somos um Zé Ninguém, queremos fazer por nós mesmos? Não tem como. Se Jesus, que era o Deus encarnado, teve que preparar uma equipe, teve que treinar uma equipe, quanto mais nós. Vamos lá, Mateus 10.
Mateus 10, versículo 1, de 1 a 8. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Foi mesmo o que aconteceu com Moisés e seu grupo. Tirou da unção sobre ele e dividiu para os 12. Deu unção para eles. Para o quê? Para expulsar demônios e para curar enfermos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou, aí o envio, né? Separou, ungiu, treinou e enviou estes 12. E lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Então ele separou, ele preparou, ele ungiu, dividiu a unção sobre eles e ele os enviou. Auxiliares, obreiros e enviados como líderes. Esse é o trabalho que nós vamos fazer: preparar auxiliares, preparar obreiros e preparar líderes. Muitas vezes uma pessoa é apenas obreiro. Nós vamos ter aqui obreiros que não serão líderes, ok? Mas apenas auxiliares de culto, obreiros que vão orar pelas pessoas, fazer todo o trabalho aqui de salão, de auxiliar no salão, né? Cuidar da água do pastor, cuidar da refrigeração, cuidar de tudo. Enfim, conforme a escala, mas não são líderes de células. E nem serão. Nem todos são líderes, nem todos serão líderes. Nós sabemos disso. Mas queremos formar e capacitar o maior número de líderes possível. Entende? Mas nem todos serão líderes. E nem todos serão auxiliares, obreiros. Mas são essas duas vertentes que nós vamos trabalhar. Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, 1 e 2. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Olha, o mesmo número lá do grupo de Moisés. Depois dos 12, ele separou 70. E mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amém? Grande é a obra, grande é o trabalho. Se tivesse mais pessoas dispostas a trabalhar, mais pessoas dispostas a ir pregar o evangelho nas casas. Irmão, temos várias casas para abrir, mas eu sou limitado. Eu estou fazendo reunião terça, quarta, quinta, já dá para entrar aí sexta e para entrar sábado. Não tem como, eu tenho que ter um tempo para mim também, para minha família também. Né? Ontem estava falando com a tia Lúcia lá em casa. Tia Lúcia, uma irmã que estava lá. O tempo tem que ter 72 horas, 24 horas está pouco demais. Ontem eu tirei o dia para ler sobre um assunto, para estudar sobre um assunto. Na verdade, nem estudei, eu só li um assunto. E quando eu estava parado lendo aquele assunto, a minha mente estava fervilhando de vários assuntos. Eu tenho que ver isso, eu não vi. Eu tenho que aquele livro que eu comecei a ler, não terminei. Eu tenho que ver esse negócio aqui, eu tenho que ver aquilo ali. Eu falei, o dia está muito curto. Eu fui dormir, era mais de 2h30.
A hora que eu fui dormir. Já passaram das 2 da madrugada. Acordei no susto, 7h15 da manhã. Opa, tem que ir para a reunião. Tem que ir para a oração. A seara é grande, irmãos. Tem muita obra para fazer. Mas cadê os disponíveis? Os que se apresentam. Aqui, eu sou todo torto, sou cheio de problema, sou cheio de pecado, mas eis-me aqui. É isso que Deus quer. Eu não posso, eu tenho pecado. Eu não posso, eu tenho isso. Eu não sei. Deus quer que você se apresente. Ele vai te capacitar e vai te ungir. Se apresentar, como eu falei, é como se colocar num programa. Vai doer, vai machucar, mas estou lá. Vou me disciplinar. Vou deixar ser disciplinado. Para que o propósito de Deus seja alcançado. Amém? Nós vemos em Pentecostes 120 discípulos, né? É o que diz lá em Atos 2. Os 120 foram cheios do Espírito Santo. Então, após a morte de Jesus e ressurreição, aquela multidão que o seguia se reduziu a 120 pessoas. Eu creio que dentro dos 120 estavam os 70 e estavam os 12. Né? Então podemos botar 120, 70, 12 e depois Jesus tinha um grupo mais íntimo, que eram 3. Então Jesus trabalhou com grupos. Jesus trabalhou com equipe. Dentro do núcleo de trabalhadores que Jesus formou, ele tinha 3 discípulos mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. Veja aí a sabedoria de Jesus. Tenho 12 discípulos, mas dentro desses 12, eu tenho que fazer o trabalho com pelo menos 3, um trabalho ainda mais puxado. Um trabalho mais perto de mim, mais íntimo, mais puxado. Veja o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, verso 9. É que ele está relatando quando ele foi lá em Jerusalém se encontrar com os apóstolos. 2:9. Gálatas 2:9. Aí ele diz: e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, né? E João. Pedro é o nome grego, Cefas é o nome hebraico. Que eram considerados como as colunas. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas. Então o pastor tem que ter colunas com ele. Lembra da guerra de Israel contra os amalequitas? Que Josué, o capitão, foi para o campo de batalha e Moisés foi para o monte com Arão e Ur. Quem é que tinha a autoridade, a unção para orar, a oração intercessória e dar vitória ao povo? Quem é que tinha? Moisés. Se Arão e Ur orassem, não ia acontecer nada. Moisés era o cara. Mas Moisés não foi sozinho. Moisés não foi sozinho. Arão e Ur foram as colunas que sustentaram Moisés. Jesus tinha 3 colunas. Jesus preparou 3 homens como colunas. Colunas para a igreja. Que Jesus ia embora. A igreja ia ficar. Então ele preparou 12 e preparou 3 colunas. Né? Pedro, Tiago e João. Aí diz: a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então as colunas ratificaram a pregação de Paulo. Não, o que Paulo prega é evangelho, é de Deus. Ok? Então o que nós vemos? Se nós lermos os evangelhos, o que nós vemos? Nós vemos
as multidões que vinham a Jesus para serem atendidas em suas necessidades. Depois vemos os discípulos, que eram os seguidores, que onde Jesus ia, eles iam, digamos, os membros da igreja, vamos falar assim, né? A multidão é o que vem atrás de cura, atrás de bênção, o que vem para ser aliviado. Os discípulos são os que se batizaram, fizeram a profissão de fé, são membros da igreja. E depois ele tinha o quê? Tinha os apóstolos, os 12, que ele treinou, que ele capacitou, que ele derramou unção, que ele ungiu para representá-lo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Enviado representando uma autoridade. Apóstolo é aquele que é enviado em uma missão por uma autoridade. Então ele representa o rei, ele representa a autoridade, ele é um apóstolo, ele é um enviado. Ok? Os 12 se tornaram apóstolos. E dentre os 12 temos as colunas: multidões, discípulos, apóstolos e colunas. As 3 colunas: Pedro, Tiago e João. Amém? Então, alguns discípulos, alguns obreiros, são mais íntimos. Então, isso cabe ao líder. O líder ter percepção para saber, aquele ali eu vejo nele um chamado ministerial, então eu vou puxar ele para perto de mim. Aquele ali eu vejo interesse e tal, vou puxar ele para perto de mim. Então o líder puxa para mais íntimo, para mais perto dele, aquele que ele vê que tem um chamado ministerial. Lá em Nilópolis nós tínhamos aqui uns 20 obreiros, depois aumentou. Mas os mais íntimos eram eu, o Henrique e o Cláudio. Nós 3 éramos mais íntimos do pastor Carlos, porque ele via em nós 3 um chamado ministerial. A única pessoa que pregou lá na igreja de Nilópolis, de auxiliar, foi eu. Eu preguei 7 vezes lá na igreja, porque o pastor viu um chamado ministerial. Então, quando acabava o culto, nós 3 íamos para o gabinete. Os problemas, situações, ele sempre falava para nós 3. Ficava lá comentando sobre a mensagem, sobre o culto, coisa e tal. E aquele negócio? E eu era como o Josué, né? Onde ele estava, eu estava atrás. Então ele via interesse em mim. Eu tinha interesse em fazer a obra. Então, onde ele estava, eu estava atrás. Acabava o culto, eu corria para lá. Aí começava aquele ciúme entre os obreiros, né? Eu estava lá, agindo pastor, puxa saco e tal, aquela coisa toda que acontece no meio dos obreiros. Mas porque eu tinha vontade de fazer a obra. Qualquer problema acontecesse na igreja, tema assim, de espiritual, tema de trabalho, chamava o quê? Chamava a mim, chama o Jorge lá, para resolver. Por causa da entrega, da dedicação. Então Jesus viu em Pedro, Tiago e João os 3, no círculo íntimo. Vamos no monte. Pedro, Tiago e João, venham comigo. Os outros 9 ficavam lá. Talvez, com certeza tinha lá o tititi entre eles. 3 puxa saco. Só chama ele, a gente está aqui. Com certeza. Inclusive o Evangelho relata isso, né? Que Tiago e João ele pedia a Jesus: quando o Senhor assumiu o trono, eu e meu irmão, um de cada lado. Jesus sempre chamava ele, né? Então acho que a gente vai ficar lá, do lado do homem. E os discípulos, quando ouviram isso, foi uma brigalhada entre eles, né? Aquela disputa, quem é que ficar do lado do Senhor? Em suma, nós temos auxiliares, obreiros, temos líderes, e entre esses obreiros, nós temos aqueles que têm um chamado ministerial. E serão os mais íntimos do líder, do pastor. Amém? Tinha uns obreiros lá que eram homens fiéis, chegavam na hora, tinha compromisso, mas o cara não sabia nada de Bíblia, o cara não sabia pregar, né? Eu que ficava lá ensinando a eles, conversando, né, com eles. Entendeu? Então, nós vemos essas diferenças
E isso tem que ser aplicado na igreja. E vai ser aplicado aqui. Entenda, se você tem desejo de crescer, desejo de saber mais, desejo de fazer a obra, você tem que colar no líder. Acabou o culto, o líder vai para o salão, tu vai atrás dele, meu. Pastor, a mensagem hoje foi boa. Chegava lá, o pastor acabava de sentar, pastor, que mensagem. A gente ficava lá meia hora, as mulheres lá fora esperando, a gente ficava lá meia hora, 1 hora, 2 horas no gabinete, ar-condicionado, né? Um suquinho, uma aguinha, a gente lá conversando sobre a mensagem. Os problemas da igreja, a situação, e as mulheres tudo abofando, esperando a gente. O pessoal que tinha que atender, vamos lá que eu tenho que entender um povo aí que quer falar comigo. Meia hora, 40 minutos depois. Mas primeiro nós estivemos lá com ele. E a gente gostava disso, a gente queria isso. A gente queria aprender a sugar do homem. Isso tem que ser. E o pastor, o líder, gosta disso, quando vê interesse. Irmãos que perguntam, irmãos que comentam a mensagem, irmãos que querem saber mais. Né? Tem desejo de crescer, desejo de aprender. Amém? Então, para nós concluirmos a palavra de hoje, precisamos de um núcleo forte. Precisamos de um núcleo forte. Né? Esse núcleo, esse staff, esse grupo de obreiros, cuja principal característica seja a lealdade. A principal característica desse grupo tem que ser a lealdade. Leal ao seu pastor. Leal ao seu pastor. Leal à visão. Né? Tem que honrar o pastor. Tem que honrar o líder. Isso são princípios bíblicos, irmãos. Não tem a ver com puxa-saco, não tem nada a ver com carnalidade. É algo bíblico. Isso tem que ser natural. Você tem que trabalhar isso, honrar a liderança, ser leal com a liderança, defender o teu líder. Porque se você não tiver como defender o teu líder, então é melhor você procurar outro líder, entende? São princípios espirituais. Não, estou lá com o pastor, estou lá com a igreja, mas o pessoal fala mal, você ajuda a falar mal também. Eu também não concordo com isso também não, acho também que o pastor está errado nisso. Irmão, está errado, você está errado. Se você não pode defender o teu pastor, você não pode ser leal ao teu pastor em tudo, saia. Aconteceu comigo lá em Nilópolis. O dia que chegou o tempo, chegou o dia que eu não consegui mais ser leal ao pastor Carlos, eu saí. Eu procurei meu rumo. Cacei meu rumo. Porque é princípio espiritual. Você tem que estar íntegro. Homem de verdade. Íntegro, integridade, 100%. Falar mal do meu líder, meu irmão, eu vou rebater. O dia que você se ajuntou para falar mal, é melhor você sair. Não dá para continuar. Você está pecando. Está pecando, é pecado. Você juntar com o outro para falar mal do líder, você está pecando. Isso é um grande pecado. Eu experimentei isso lá em Nilópolis. Chegou um tempo que a gente estava se reunindo, um grupinho de obreiros, para falar mal do pastor Carlos, falar mal da igreja. E aquilo me destruiu tremendamente. Espiritualmente, fui lá no chão. Aí que Deus me ensinou, eu aprendi. Falar demais, você perde a unção. Falar descontrolado. Você começa a falar aquele vício, começa a falar, você sabe que não deve falar algumas coisas, você segura, vai estar falando, de repente solta uma, depois solta outra, ele soltou tudo. Falou demais, falou indevidamente, pecou. E naquele momento você está falando, a unção está indo embora. E a tua vida espiritual está indo lá embaixo. Eu fui e voltei de Nilópolis umas 3 vezes. Saí a primeira vez, voltei, saí, voltei. Até que chegou um tempo que eu vi que não dava mais para ficar lá. Aí saí de vez. Saí 2 vezes de maneira errada. Quebrei a cara. Pequei. Mas quando chegou um tempo que aí entrou na questão de doutrina, de visão, olha, a visão não está casando, então é melhor sair. Aí eu saí.
Mas Deus exige lealdade. Lealdade é característica dos filhos de Deus. É uma característica do filho de Deus, ser leal. Lealdade. Até no meio dos bandidos tem lealdade, né? Bandido cresce e bandido se fortalece com a lealdade ali do seu bando. Um bando leal se mata, perde a vida por causa do líder, do bandidão. São os buchos ficam lá trocando tiro com a polícia, enquanto o chefão está lá, no meio da mata, lá, escondido. Lealdade. E na igreja a gente não vê isso, essa lealdade. Então, coloca isso na tua cabeça. O dia que falarem mal do teu pastor e você concordar, e até ajudar a falar mal, procura o teu pastor e resolve isso com ele. Se não conseguir resolver, sai. Você está pecando. Procura o pastor, seja transparente, abre o coração. É isso. Pastor. Resolva com ele a questão. Porque eu quero ser leal, eu preciso ser leal. Não só quero, se você for espiritual, você vai entender que você precisa ser leal. É algo que Deus exige, não é o pastor. Porque muitos pastores exigem lealdade. Porque os pastores sabem que a lealdade é importante para ele. Como é que ele vai avançar se está sendo esfaqueado por trás? Como é que ele vai avançar? Está sendo traído. Ele precisa de lealdade. Mas lealdade tem que ser dada. Não é porque o líder está exigindo, o líder está impondo, o líder... Não, porque é algo espiritual. É algo de Deus. A lealdade tem que fazer parte da minha vida porque é algo de Deus. Mesma coisa, ultimamente nós andamos com o pastor, né, Pedro, com o bispo Pedro. Ficamos lá, fizemos alianças e tal, e ele falou para mim, tem 3 tipos de aliança, pastor Jorge. A de que você tem algum problema, liga para aquele camarada que você conhece e te dá alguns conselhos, te ajuda. Esse é um tipo de aliança, ela é bem longe. Outro tipo de aliança é que é de conselho. Aquele é teu conselheiro, você está sempre ali com ele, e tal, pá, né? Junto com ele, algumas reuniões, alguns eventos. E a outro tipo de aliança é aquela, digamos, que você se submete integralmente, se funde, se une. Qual tipo de aliança você quer? Eu escolhi a do meio. Não quero nem essa muito longe e nem quero essa muito presa. Eu escolhi a do meio. Tem 2 tipos de submissão. Ele falou de aliança. Uma é aquela que a igreja nasce de você. Como a igreja de Pádua, a igreja de Resende, nasceu do meu ministério. Outra é aquela que são igrejas que não nasceram, mas que vêm para se associar, que é o meu caso. Tudo bem. Então, enquanto nós podemos andar, nós andamos. Eu comecei a ver algumas coisas que eu não aceitava, que eu não concordava. Eu sempre fui muito pela palavra, né? Muito pela fé na palavra, através do irmão Reiga, que era um dos meus mentores, e lá eu via que a coisa fugia. Até que eu tive uma última conversa com o pastor Pedro. É isso, eu coloco isso. Estabeleci para ele fazer isso. Ele falou, ok, pastor, nós vamos ver, eu vou fazer, falo contigo. E até hoje não teve resposta. Aí fiquei na minha. Tivemos problemas? Tivemos, porque ficamos isolados. E nós não podemos ficar isolados. Se você ficar isolado, você é uma presa fácil para o diabo. E nós tivemos alguns problemas, porque depois daquela aliança com o pastor Pedro, nós ficamos isolados. E foi o que o Senhor falou comigo no final deste ano. O Senhor, ele conecta homens, ele conecta ministérios para um propósito maior. E você precisa estar conectado. E nós cremos que neste ano Deus vai nos conectar com alguns ministérios no corpo de Cristo. Que nós não podemos ficar isolados. Amém? Mas o que eu estou falando aqui, no momento que eu vi que não dá mais para caminhar ainda, eu fui lá com o pastor Pedro, falei, faz uma reunião de 15 em 15 dias com os pastores, para nós estarmos juntos, Senhor, né? Nós orarmos uns pelos outros, orarmos juntos, o Senhor nos orientar, coisa e tal, nós pedimos conselhos, tal.
Eu acho que isso é o ideal, porque como está, do jeito que está, de vez em quando o senhor liga para mim, ó, pastor, semana que vem, mês que vem, vamos ter aqui uma conferência e tal, vem para cá. Aí tem que ir porque estava aliançado, mas nós somos uma outra congregação, também temos uma agenda. Então muitas vezes as coisas se conflitavam. E não tinha um trabalho que eu queria, um trabalho mais perto, que era a maior necessidade dos pastores, estarem juntos. Não dá para fazer toda semana, porque tem Resende, tem Pádua, são pastores de longe, faz de 15 em 15 dias. A gente almoça junto, a gente passa um dia junto. Ele falou que ia ver, que ia resolver, que ia fazer. Eu não fui mais, esperando ele fazer e resolver. Ele não fez nem resolveu. Amém? Para terminar, 3 palavras que eu quero que vocês guardem nesta primeira aula. Semana que vem a gente continua. 3 palavras. Primeiro, compromisso. Segunda palavra, responsabilidade. Terceira palavra, dedicação. Né? Além da lealdade, que eu disse que é a principal característica, né? Lealdade. 3 palavras que nós temos que guardar e praticar, que é compromisso com o trabalho. Encarar a igreja como um trabalho. Daí esse trabalho tem dias e horários. O teu trabalho, você trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, 8 horas por dia, ou dedica 10 horas para ir e vir do trabalho, de segunda a sexta. Mas o trabalho da igreja é um dia na semana, então separe. Esse dia é o dia de trabalho, meu trabalho. É um dia de compromisso, é um dia de responsabilidade, é um dia de dedicação, é um dia que eu não posso chegar atrasado, é responsabilidade de trabalho, como eu tenho de segunda a sexta com o meu patrão lá. De domingo eu tenho lealdade com meu Deus e com meu pastor, tenho lealdade com meu Deus e com meu líder, é um trabalho. E no dia da semana, numa igreja caseira, num trabalho que você estiver fazendo. Então é compromisso, é responsabilidade e é dedicação. Se nós tivermos um grupo assim, compromissado, responsável e dedicado, que vai ser treinado ganhando um caráter de obreiro, certamente nós vamos avançar. E o Senhor vai ter um caminho em nosso meio. E os propósitos dele vão ser alcançados através de nós. Amém? Então, domingo que vem, você que é obreiro, nós estamos aqui 8 horas da manhã, orando. Nós estamos orando de 8 às 9. Né? No mundo dos negócios, tem uma frase que diz o seguinte: a propaganda é a alma do negócio. Na igreja, a frase é a seguinte: a oração é a alma do negócio. A oração é a alma do negócio. Para você manter a unção que você recebeu, como é que se mantém? Com oração. A oração mantém a unção, o batismo com o Espírito Santo, a plenitude que você recebeu. Ela é mantida com oração, pela oração. Então, domingo que vem, querido, 8 horas da manhã, estaremos aqui orando. A gente toma um cafezinho ali, em jejum, 8 horas da manhã em jejum, a gente toma um cafezinho e a gente começa o nosso curso, a nossa aula. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós queremos espírito de sabedoria. Queremos sabedoria, Senhor, porque com sabedoria se edifica o reino. Com sabedoria se estabelece o reino. Com sabedoria se adquire riquezas e bens. Senhor, pedimos sabedoria, capacidade para nós sermos formados em obreiros aprovados, tanto no caráter como no manejo da palavra e na vida de unção, de espírito. Espírito, caráter e preparo na palavra. São os 3 pontos principais, Senhor. Caráter, unção e constituído na palavra. Muito obrigado por Tua presença. Muito obrigado por tudo. Levante obreiros. Precisamos de obreiros. Moisés precisou. Jesus precisou. Nós que não somos nada, precisamos de muito mais. Nos ajude, nos capacite.
Nós entregamos a reunião de logo mais em tuas mãos, como já oramos esta manhã, e cremos que vai ser uma bênção, e que haverá alegria no céu, por pecadores que vão se arrepender. No nome de Jesus. Amém? Amém, amados.